Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que não devemos ter pressa de sair da presença do Senhor. Muitas vezes estamos acostumados com um certo tipo de padrão de culto, um certo tipo de padrão de comunhão, até mesmo na sua devocional com Deus na sua casa. E muitas vezes estabelecemos um tempo e um horário para que as coisas aconteçam. Mas se olharmos para a palavra de Deus, veremos que o tempo não é nosso. Não somos nós que determinamos como vai ser. Nós devemos estar abertos para aquilo que Deus irá manifestar. Muitas vezes não vai ser da forma como gostaríamos. Geralmente não é da forma como gostaríamos. Geralmente não é conforme a nossa vontade. Mas sabe de uma coisa? Deus conhece você muito mais do que você mesmo. E Ele sabe realmente o que eu e você necessitamos. Ele sabe realmente o que eu e você precisamos contemplar nele. E a sua manifestação é Ele se demonstrando para mim e para você. Não te apressa. Não te apressa. Porque a Bíblia fala que quando estamos na presença do Senhor, Ele começa a derramar das suas preciosidades, riquezas. Se você estivesse no lugar e soubesse que riquezas seriam dadas a você, e quanto mais tempo você passasse ali, mais você recebesse, eu tenho plena certeza que você seria o último a sair. Eu seria. Demoraríamos o máximo possível. Por quê? Porque entenderíamos as riquezas que estariam sendo compartilhadas conosco. E da mesma forma é Deus. E o mais extraordinário é que essas riquezas homem nenhum pode te conceder. Homem nenhum pode te apresentar. Nada neste mundo se compara com aquilo que Deus pode fazer, manifestar na tua vida. Pense em algo que para você é grandioso. Não se compara. Não toca nem nas bordas, não chega nem aos pés daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. A Bíblia fala que é muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. E quando falamos de imaginação, falamos de coisas absurdas, que naturalmente é impossível. Alguns sonham em voar, outros sonham em outras coisas. Mas o que Deus tem reservado para você vai muito além. Muito além das riquezas desse mundo. Muito além daquilo que tua cabeça e da minha cabeça possa sonhar. Aleluia. Paulo fala que ele conhecia alguém que viu coisas, ouviu coisas que são indizíveis. Não tem nem como expressar. O nosso vocabulário não consegue penetrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pense em tudo que você já viu, você ainda não viu nada. Aleluia! Por isso que existe algo que é vital na nossa vida. Uma vida de fé nos coloca diante disso. Nos coloca diante de Deus para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nos coloca diante de Deus para receber exatamente aquilo que Ele tem para compartilhar com você. Para receber essas preciosidades. Para receber isso que é inefável, que é indizível. Só a fé pode proporcionar para mim e para você um ambiente para que a gente possa receber. Porque a mente humana, nossa capacidade natural fica muito aquém. Mas Deus estabeleceu que pela fé, quando observamos toda a natureza, tudo que foi criado, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que Deus criou as coisas que existem, chamando-as no nada. O que os cientistas hoje procuram entender e compreender, Deus apenas falou e veio a existir. Aleluia. Pela fé. Eu quero que você abra aqui comigo. A gente vai falar um pouco de fé nesta noite. A gente vai falar algumas coisas. Quero que você fique ligado com aquilo que Deus... Quero que você abra comigo aqui em Romanos capítulo 4. Mas antes da gente ler, eu quero que você... Deixa eu beber uma água.
Aleluia. Não leia agora não. Preste atenção numa coisa. A Bíblia mostra que nós herdamos tudo aquilo que Deus tem pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Aleluia. Creia. Quando você se aproxima de Deus, quando eu me aproximo de Deus, o que é importante que exista nas nossas vidas é fé. Não existem outras chaves. A gente sabe que chaves abrem portas. Chaves fazem com que caminhos que nunca foram acessados por nós ou foram acessados em outro momento, eles sejam abertos. Não existe chave, a não ser a fé, para que você possa se aproximar e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ele diz, olha, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer, primeiramente que Ele existe. E quando falamos crer que Deus existe, falamos a respeito de crer que o Deus da palavra não é um Deus imaginário. Não é um Deus que você criou, ou um homem criou, ou alguém idealizou, mas é o Deus da palavra. O Deus que se expressa segundo a sua palavra. O Deus que diz, eu te amo. O Deus que diz, eu enviei meu filho para morrer no seu lugar. O Deus que diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Deus que nos alcançou, é esse Deus que devemos crer que Ele existe. E crer também que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando olhamos para a palavra, vemos a bondade de Deus se manifestando de Gênesis a Apocalipse. O homem pecando e Deus indo ao homem para restaurá-lo. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5 que o amor de Deus constrangia Paulo. Não era o poder de Deus que constrangia, mas quando ele olhava para um Deus tão grandioso, Criador de todas as coisas, e ele via o amor dele. Por quê? Porque ele disse, olha, um morreu, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos. Esse Deus, ele se entregou. Ele se deu por amor a mim e a você. E Paulo dizia que o amor de Deus o constrangia. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes os cristãos, eles estão alheios àquilo que Deus tem para a vida deles. Eles estão olhando demais para aquilo que está acontecendo e tirando os olhos da realidade. E tirando os olhos daquilo que Deus tem para a vida dele. Tirando os olhos da palavra. Hoje de manhã ouvimos uma palavra maravilhosa. Muitas vezes pensamos demais. E eu achei fantástico quando a nossa irmã Márcia falou que a gente pensa que a gente pode dar alguma ideia maravilhosa para Deus. A gente pensa que para Deus aquela situação é alguma novidade. A gente começa a pensar que Deus vai precisar de uma certa ajuda para que aquilo seja solucionado. Quando a realidade é outra. Oh, aleluia. E muitas vezes, não usufruímos das ferramentas que Deus já depositou nas nossas vidas para que possamos andar em triunfo. Paulo, ele falando lá em 2 Coríntios, ele diz que sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, ele era conduzido em triunfo. Mas Paulo, ele tinha aprendido. Ele tinha aprendido o quê? Ele tinha aprendido a confiar no Senhor. Ele tinha aprendido a depositar sua confiança em Deus. Ele tinha aprendido que em meio às situações, muitas vezes, não é muito orar. Eu não estou falando que você não deve orar. Mas quando a Bíblia fala, eita Jesus, aleluia. Você abre em Romanos? Você pode ir comigo para Filipenses? Obrigado, gente. Filipenses capítulo 4. O muito orar. Deixa eu achar Filipenses. Eu não estou dizendo que você não deve orar, amém? Mas eu quero que você entenda algumas coisas. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu acho fantástico nesse texto, porque Paulo está falando sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é eu ficar preocupado com o futuro. Imaginando como é que eu vou resolver aquela situação, cogitando as várias possibilidades que o nosso cérebro pode pensar nos resultados, efeitos, saídas, caminhos. Mas a Bíblia nos instrui a não andarmos ansiosos. Preste atenção. Eu vou conectar algumas coisas aqui com você. Lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, alguns versículos adiante, Paulo ele mostra que nós temos uma carreira para percorrer. E que eu e você devemos nos livrar de pesos e pecados que nos assediam. Pesos, coisas que podem nos parar. Jesus, quando ele veio à terra, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados. Eu vou trazer o que é para vocês? Alívio. Então a trajetória cristã não é uma trajetória de peso. Não é uma trajetória de ansiedade, porque a ansiedade é como se um peso estivesse nas suas costas. Você estivesse tentando resolver algo que você não pode resolver. Você estivesse tentando resolver algo que você nem sabe se vai acontecer. Acontece isso também. E aquele peso estando nas suas costas, você consegue correr? Porque existe um peso. O peso ele te impede de desenvolver e desempenhar uma carreira conforme a tua força. Você já viu um corredor 100 metros rasos, aquele cara que é rápido? Ele não tem peso nenhum. Por quê? Porque ele sabe que para correr, aquilo que ele precisa correr, na velocidade que ele pode correr, para que ele possa chegar até o fim, o maratonista, ele não corre tão rápido. Mas a trajetória dele é maior. Imagina um maratonista com peso, 42 quilômetros, com peso. Nós temos uma carreira para correr. E a Bíblia diz que eu e você devemos nos desembaraçar, nos livrar de qualquer peso. Isso aí. Sabe o que acontece? Muitas vezes o diabo ele sabe que ele não pode fazer com que você se desvie, mas ele sabe. E ele tenta colocar pesos para que você se torne lento. Para que você fique pesado e não consiga... Você já se sentiu pesado? Um dia que você talvez acordou, ou talvez em meio a uma situação você está cansado. Você se torna mentalmente cansado. Você não consegue mais corresponder a determinadas coisas. Às vezes afeta até outras áreas da tua vida. Afeta o teu trabalho. Talvez você estivesse com um problema na sua família, mas teu trabalho foi afetado. E aquele peso, aquele negócio, aquela coisa não consegue sair, não sai da sua cabeça. Por quê? Porque você fica lá cogitando, fica lá girando. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos nos livrar disso. Mas ela nos dá a estratégia. Em Filipenses diz que nós não devemos andar ansiosos com nada. Então, na carreira que eu tenho para percorrer, eu devo andar leve. Mas, pastor, o caminho não é estreito. Mas, pastor, e as dificuldades? E as adversidades, as pressões? Elas não vão vir? Vão. Demais. Mas a questão é, onde está a nossa atenção? Para onde estamos dirigindo a nossa atenção? Paulo aqui ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, todas as coisas. Isso demonstra que existe o interesse de Deus pela tua vida por completo. Nada escapa ao desejo de Deus que a boa, perfeita e agradável vontade dele seja manifesta na sua vida. Nada escapa à vida abundante de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter pressões e situações difíceis, nem coisas que você pode se deparar e olhar para a sua própria habilidade e dizer, eu não sei como vencer isso. Alguém aqui já enfrentou uma situação que não sabia como vencer? Ou está enfrentando, talvez, não importa? Acho que todos aqui.
Eu me coloco nessa situação. Que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia como lidar com aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele detém um interesse em todas as áreas da tua vida. Todas. Todas as áreas da tua vida. Se olharmos para Mateus capítulo 6, quando ele fala, ainda falando sobre ansiedade, ele fala sobre olharmos. Vejam os pássaros. Olhem para os pássaros. Olhem para os pássaros. É loucura para o mundo você parar e olhar. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve se planejar, mas ele diz, olha, por que vocês andam ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de fazer, como é que vai ser o dia amanhã, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar com aquilo, como é que eu vou resolver essa situação. Mas ele diz, olha para os pássaros, olha para as aves do céu. Vê o quanto elas andam preocupadas com algumas coisas. Eu gosto, tem um lugar lá no meu trabalho que tem algumas árvores. Gente, você sempre vai ver um pássaro cantando. Oh, aleluia! A revelação está chegando. A gente vai chegando, está chegando onde eu quero chegar. Onde Deus quer chegar na nossa vida nessa noite. Os pássaros, eu acho fantástico, pelo exemplo que ele usou. Olha para os pássaros. Quando falamos de pássaros estar ou não preocupados, você já viu alguém preocupado cantando? A primeira coisa que acontece quando alguém está ansioso, a boca, pum, ela não consegue falar. Se uma pessoa ela tiver problema de ansiedade, por exemplo, ela está num ambiente, isso acontece muito quando você está para uma plateia. E o que acontece? A pessoa tem ansiedade, ela trava, ela não consegue falar. Então, a ansiedade é como correntes que travam as pessoas. Mas Deus diz, olha para os pássaros. Eles não plantam. Eles não trabalham no sentido de se planejar, eles não têm poupança. Eles não sabem que no final do mês vai receber um salário. Mas a Bíblia diz que Deus os alimenta. E sabe o que eles fazem durante o dia? A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego faz o quê? Louva ao Senhor. Quando você estiver olhando por um pássaro e vê ele cantando, é porque ele está louvando ao Senhor. E Deus está nos dando um grande exemplo de como deveríamos conduzir a nossa vida. Eu não estou falando sobre planejar, eu não estou falando sobre trabalhar, mas, meu irmão, nossa boca não pode ser fechada em face às adversidades. As pressões não podem nos parar. Precisamos dar respostas a Deus em face a tudo que Ele já derramou dentro de nós. Olha para os pássaros. O que é que eles fazem? Eles vão atrás do alimento. Mas eles cantam. Se um pássaro não está cantando é porque ele está doente. E é lindo você ver um pássaro cantando. Eu recebi várias ministrações essa semana com pássaros cantando. Aleluia. Imagina nós, a coroa da criação. Quanto mais vocês, quanto mais a mim. Como Deus não... Se Deus cuida daqueles pássaros, e eu e você que Ele ama, como a filhos. Os pássaros não são filhos de Deus. São sua criação. Mas eu e você somos filhos amados. Filhos legítimos. E em Filipenses 4 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Voltando para Mateus capítulo 6, eu quero só falar mais uma coisa. Ele também manda a gente olhar para os lírios do campo. Sabe por que é fantástico o fato dele usar esse exemplo? Lírios do campo, eles não são plantados por homens, eles nascem. Naquela época eles nasciam naturalmente, eram junto com o capim eles nasciam. Aquele terreno tinha lá lírios. Eles não eram plantados por ninguém. Ninguém se esforçava para plantá-los. Na Palestina eles cresciam naturalmente. E ele diz que os lírios uma hora existiam, outra hora eram queimados.
Por quê? Porque na Palestina não havia tantas árvores, madeira. Então aqueles ramos eram usados para... Eles não tinham fogão, né? Naquela época não tinha gás. Eram utilizados para eles usarem na cozinha, para queimar mesmo, para fazer pão. E dizendo, olha para os lírios do campo. Ninguém os plantou. Não existiam pessoas cuidando deles. Eles agora existem, mas mais para frente não existirão mais. Mas a Bíblia diz que nem Salomão, se você ler a história de Salomão, você vai ver que nenhum reino do mundo teve tamanha glória como Salomão, no que diz respeito à excelência, à grandiosidade. Mas diz que nem Salomão se vestiu como cada um deles. Podemos confiar em Deus. Podemos descansar em Deus. Mas pastor, é tão difícil. Quando eu vejo a situação, é esse o problema. Estamos olhando demais para a situação. E enquanto isso, nossa boca está fechada. Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nesse texto ele fala sobre oração, apresentar diante de Deus tudo seja apresentado diante de Deus pela oração, súplica, mas ele não para por aí. Oração aqui ele está falando sobre adoração. Aleluia! Obrigado pela sua glória. Muitas vezes nos deparamos com situações difíceis. E sabe qual é a primeira coisa que queremos fazer? Ou murmurar, aleluia, mas aqui ninguém faz isso, ou ir correndo para Deus para pedir. Mas se você olhar a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, a oração não começa, Pai, estou passando por isso, mas Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que eu estou falando isso? Porque nesses últimos dias, pressões vão se levantar sobre a minha e a tua vida. O diabo ele vai se levantar com toda a sua corda do inferno para tentar destruir e parar a igreja. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso nós precisamos nos levantar. E sabe qual é a maior arma e ferramenta que eu e você temos? Diga, é a minha boca. Deus estabeleceu pela sua glória que nós andássemos com Ele. Ouvimos aqui certa vez que de Deus vem a nossa suficiência. Se de Deus vem a nossa suficiência, significa que em nós não existe plena suficiência, amém? Em você mesmo, em mim mesmo, não existe suficiência para tudo que eu queira fazer. Para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E Deus estabeleceu que fosse assim. Mas Deus estabeleceu que através da sua graça, através do seu Espírito dentro de nós, e através da comunhão que temos com o Pai, aleluia, nós andássemos muito acima, nós estivéssemos muito acima de todo principado e potestade. Gente, quando ele fala principado e potestade, ele está falando das maiores autoridades que podem existir no mundo. Porque Cristo está em você, e o Espírito de Deus está em você, e você é um filho de Deus amado. A Trindade. Por que eu estou falando assim? Porque o próprio Deus, na sua plenitude, está envolvido com a igreja dele. Está envolvido com a minha e com a tua vida. Sabe o que é Deus com toda a sua glória? Quando a Bíblia fala que nós somos fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, significa que nada de Deus é deixado de lado para que haja fortalecimento dentro de você. Mas Deus com toda a sua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vem ao teu alcance e te dá habilidade e graça para que você possa andar em tudo. Em toda qualquer adversidade, em toda qualquer pressão, você possa olhar para a situação e dizer, olha, você não vai me parar. A Bíblia fala que em nada seremos envergonhados, decepcionados, mas iremos romper. A igreja foi chamada para romper. Oração, adoração. Muitas vezes chegamos diante de Deus e queremos logo... Gente, estamos na presença do nosso Pai. Existem coisas muito mais prioritárias
do que muitas vezes as nossas necessidades. Aleluia! Para algumas pessoas é difícil ouvir isso, mas eu vou repetir. Existem coisas prioritárias do que muitas vezes, mas pastor, é para amanhã, é para daqui a 1 hora. Eu sei. Deus também sabe. Mas você deve entrar na presença dele, nos atos dele, com louvores e com hinos. Não fui eu que estabeleci, não é o pastor que está dizendo. Mas o próprio Deus estabeleceu que quando você entrasse na presença dele, sabe o que deveria sair da sua boca? Louvores. 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 Mas pastor, eu não estou com vontade. Eu estou preocupado, eu estou com medo. Mas existem louvores dentro de você. E você e eu precisamos romper com tudo aquilo que está tentando nos parar. A adoração. A adoração. É a adoração. Porque você está na presença do seu Pai. Porque nós estamos na presença do nosso Pai. Aleluia. Aleluia. E ele fala oração, súplica. Aqui sim, entra o teu pedido. Aquilo que você deve pedir a Deus sim. Você deve apresentar diante de Deus sim. Eu devo apresentar diante de Deus as minhas necessidades. Mas é interessante porque não termina com isso. Ele parte para ações de graças. Eita glória! É interessante porque ele não diz que você vai adorar, vai orar, vai acontecer um reboliço e você vai dar ações de graças por aquilo que aconteceu. Não. As ações de graças já aconteceu antes mesmo de você ver o resultado. Ações de graça não é uma resposta àquilo que Deus vai fazer. Entendo o que eu estou querendo dizer. Não é porque vai, na verdade, não é o que ele vai fazer. É uma manifestação daquilo que Deus disse que vai fazer. Mas correto é isso. Não é porque se manifestou algo que eu devo dar ações de graças. Não é porque aquilo que eu pedi se vai se manifestar. Aí sim eu vou dar ações de graças. Não. Eu e você temos motivos diários, em todo momento, para dar ações de graças a Deus. Faça comigo assim. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Todos os dias, quando eu me levanto. Glórias a Deus pelo Espírito Santo. Que às vezes você acorda na segunda-feira com um menor maior que o outro. Mas eu aprendi. Cara, ainda bem lá, aquele negócio só. Você sai naquela correria. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido a respirar fundo e lembrar. Desculpe. E lembrar que é Deus que me dá a vida, a respiração. Então, eu posso já começar o dia. Eu não acordo, gente, eu não acordo pulando, dançando, não. Eita, que dia lindo, não. Mas eu acordo dando graças a Ele. Com sono ainda. Mas dando graças a Ele porque Ele é bom. Antes de chegar no meu trabalho, no caminho, eu começo a engrandecer a Ele. Porque eu descobri. Não é um poder associado ao agradecimento, não. Porque se eu agradecer, eu não estou dizendo que não é isso. Eu não estou dizendo que se você não agradecer, você não vai provar da glória de Deus. Mas eu não agradeço porque eu quero que a glória de Deus se manifeste. Eu agradeço pelo que Ele já tem feito na minha vida. Em tudo. Por isso que em tudo podemos dar graças. Por isso que podemos levantar a nossa voz e engrandecer a Deus. Por quê? Porque Ele tem nos dado a vida, a respiração. A Bíblia diz que Ele faz nascer o sol. Sol fala de oportunidades. Fala da bênção do Senhor. Vida. Nós recebemos a bênção do Senhor todos os dias. E eu estava falando com um irmão essa manhã. E ele estava dizendo, pastor, a gente precisa ver Deus nos detalhes. Eu disse, meu irmão, muitas pessoas têm perdido isso. Porque estão olhando tanto para o problema, estão olhando tanto para aquela situação, estão olhando tanto para as coisas. Assim como Geazi, que tinha um olho para o problema, mas não via os anjos ao redor. Tinha um grande exército. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, o Senhor o dizia, tudo o que acontecia,
nas reuniões do exército sírio. E o que acontecia? Ele falava para o povo de Israel. O povo de Israel escapava, vencia, dava. E o rei ficou, como é isso? Como é que acontece isso? E alguém disse, tem um profeta lá. Que tudo que acontece na reunião, o rei pensou que estava sendo traído. Tudo que acontece aqui, Deus revela a ele. Aí o rei, vamos para lá. Levou seu exército. E quando o exército estava chegando, estava diante do profeta, o servo do profeta olhou aquele e disse, acabou-se, vamos perecer. Porque os olhos dele estavam ligados naquilo que estava acontecendo. Presta atenção. Deus tem te livrado até hoje. Deus tem cuidado de você até hoje. Deus não tem deixado que nada falte para você até hoje. Deus muda? Por que estamos andando ansiosos? Se Deus não muda, se as suas verdades para as nossas vidas permanecem as mesmas, então podemos bendizer esse Deus, confiar nele, descansar nele. Por quê? Porque ele é a nossa salvação. E quando aquele exército estava lá, e o servo do profeta estava vendo apenas o exército, o profeta estava vendo que muito maior eram os dele, os que estavam por ele, dos que os que eram contra ele. Mas pastor, isso é a velha aliança. Ele era um profeta. Romanos fala que se Deus é por nós, que situação pode ser contra nós? Pode prevalecer sobre nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou. Antes o entregou por amor, diga a mim. Antes o entregou por amor, diga a mim. Gente, ele não negou para você seu único filho. E seu único filho, sendo Deus, não negou a sua própria vida por amor a você. Então foram duas vontades. A vontade do pai e a vontade do filho. O filho, ele diz, eu vou me entregar. Sabe por que muitas vezes não confiamos em Deus? Ou andamos ansiosos? Porque não compreendemos o amor de Deus nas nossas vidas. Quando conseguimos ver o amor dele, o quanto ele está interessado na minha vida, o quanto ele me ama, a ansiedade pode vir, mas ela não vai poder permanecer. Sabe por quê? Porque eu vou trazer à memória que o meu Deus, o meu Redentor, ele me ama. Sabe qual era a grande dúvida dos homens na época de Jesus? Eles não queriam, muitas pessoas sabiam que Deus podia fazer as coisas. Ele podia fazer milagres, ele era poderoso, mas eles não sabiam se Deus queria. Hoje nós não apenas sabemos que Deus quer, nós sabemos que ele nos ama. A Bíblia diz que com amor eterno ele nos amou e com benignidade ele nos atraiu. Então aquele que não negou seu único filho, antes o entregou por amor de nós. Como? Me diz, como? Alguém pode me dizer como? Ele não nos dará com ele todas as demais coisas? Como se ele não negou o seu único filho? O que são as demais coisas em face ao único filho? E gente, quem está falando aqui era alguém que era muito ansioso. Medo? Ansiedade? Ficar calculando? Travar? Ah, você não... Mas pensa numa coisa. Aleluia. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando o medo vem, eu vou para cima. Gente, eu não estou dizendo que hoje eu já estou perfeito. Vou fazer que nem Paulo fala. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço.
Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço. Eu decido se o medo vai me parar. Eu decido se eu vou ficar parado onde eu estou, ou se eu vou dar passos para Deus, ou se eu vou dar passos em fé para romper com aquilo que está tentando me parar. E você acha que pressão não vem, não? O diabo não vai tentar na sua mente falar coisas, levantar coisas? Às vezes, preste atenção nisso, nós já vencemos coisas, e o diabo ele lança novamente, só para, como se diz, não colar, colou. E sabe o que você deve fazer? Irmão Hegel, ele dizia que muitas vezes ele sentia sintomas da doença que ele tinha. Mas sabe o que ele fazia? Ele se posicionava. Ele não podia impedir que o diabo lançasse setas na vida dele, mas ele podia se posicionar para romper com tudo aquilo que tentasse parar ele. E Deus hoje está convidando você. Está dizendo, ó, meu filho, vem. Se levanta, avança, rompe, não deixa que isso pare você. Não permita que o diabo aprisione você novamente. Por quê? Porque para a liberdade que Cristo te chamou. Não mais julgo de escravidão. Gente, escravidão é demais. Eu sei o que eu era, eu sei o que eu passeava. Muitas pessoas, medo aprisionando, medo impedindo você. Opa, Deus não te deu espírito de temor. Hoje você está numa nova realidade. Novinha em folha. Mas pastor, eu ainda sinto algumas coisas. Sim. Talvez você não possa decidir hoje, agora, o que você sente. Mas você pode decidir hoje, agora. Você e eu podemos decidir hoje, agora, o que nós iremos fazer, mesmo sentindo o que sentimos. Por quê? Porque a fé diz, eu não me movo pelo que eu vejo, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pela palavra de Deus, e ela diz que Cristo me conduz em triunfo em toda e qualquer situação. E sabe o que você deve fazer quando o diabo tentar parar você? Se levanta em adoração. Se levanta em ações e graças. E vai haver um fortalecimento. Aleluia. Abre comigo a Bíblia em 2 Crônicas. Aleluia, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu não vou ler esse texto todo, mas eu quero só falar duas coisas dele. Eita. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 20, só para que você entenda, no versículo 2 fala que um exército enorme veio contra ele, veio contra Judá. E a partir do versículo 6, a primeira coisa que acontece é que Josafá ele percebeu que ele não podia vencer aqueles homens. Ele, por si só, ele não poderia garantir a vitória. E em determinado momento ele reúne o povo. A Bíblia fala que ele estava alarmado e decidiu consultar o Senhor. E ele começa orando. E o que eu acho fantástico na oração dele é que a oração dele não começa pedindo. A Bíblia fala no versículo 6 que ele orou ao Senhor. Ele fala, não és tu o Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes. Presta atenção, ele começou a exaltar a grandeza de Deus. Gente, estava vindo um exército muito grande, numeroso contra Josafá. Talvez Josafá pudesse recorrer, não, vamos orar, Pai, me ajuda. Mas ele começa a exaltar a Deus. Ele sabia o Deus que ele cria. Então ele sabia que ele entrava nos átrios do Senhor com louvores. E ele continua.
E com o passar do tempo ele vai falando a respeito daquele povo que vinha contra ele. E no versículo 9 ele diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Você observa que na oração dele não havia dúvida que a oração dele seria atendida? Não havia dúvida que o Senhor estava com ele. Não havia dúvida que o Senhor iria ser a grande salvação dele. E no versículo 10, ele continua falando que coisas iriam acontecer. No versículo 12 ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Algumas versões dizem, estão postos em ti. Sabe onde deve estar a nossa atenção em face às pressões e circunstâncias? No Senhor. Não podemos olhar para as circunstâncias e as situações e permitir que aquilo nos pare. Falamos e cantamos sobre nos aprofundarmos nele, mergulharmos nele. E sabia que em toda e qualquer situação, nós somos convidados pelo Senhor. Eu não estou falando só em momentos de pressão. Talvez você não esteja atravessando nenhuma adversidade. Mas em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, você é convidado a mergulhar muito mais no Senhor. Quer na bonança, quer na adversidade, em toda e qualquer situação, mergulhe. Mantenha os seus olhos postos nele. Em meio às aflições, ansiedade, pressões, olhos postos nele. Como é que meus olhos estão postos nele? A sua boca, aquilo que eu falo, determina onde estão os meus olhos. Muitas vezes dizemos, eu estou confiando totalmente em Deus. E a boca, fechada. Sabia que nós devemos avaliar se o fruto que estamos produzindo é condizente com aquilo que dizemos que estamos produzindo? Ou seja, se eu estou fazendo o que eu estou dizendo que eu estou fazendo. Porque às vezes dizemos para nós mesmos, eu estou crendo em Deus. E a boca fechada. E a mente num turbilhão de coisas. Muitas vezes sua mente vai estar um turbilhão de coisas. Mas sabe o que você deve fazer? Abra a sua boca. Comece a exaltar. Comece a dar graças a Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. A nossa confiança está em ti. E nós sabemos o final da história. Nós sabemos que, e o que eu acho fantástico é que, no versículo, aleluia, a Bíblia diz que Deus chega para aquele povo e diz, olha, a batalha não é vossa, é minha, diz o Senhor. E de madrugada, quando eles partem para o deserto, gente, eles partiram para a batalha. O que eu acho fantástico é que eles não ficaram lá, tá, pai, a batalha é tua, mas Deus deu uma instrução para que eles se levantassem e fossem para o combate. Imagina alguém que olha para si mesmo e vê que ele diz, nós não temos forças em nós mesmos, mas alguém que se levanta para o combate. Eu me lembro de Davi, quando ele chega para o gigante e diz, olha, eu não vou diante de você você vem diante de mim com espadas, escudo, eu vou adiante de você, na força do Deus Todo-Poderoso. Davi, ele tinha uma confiança em Deus e ele sabia que ele iria vencer a batalha não pela própria força dele, nem a habilidade dele, mas ele sabia que a unção do Senhor, a graça de Deus sobre a vida dele, trazia a habilidade para que ele possa enfrentar toda e qualquer situação. E com Josafá não foi diferente. E conosco não deve ser diferente. Existe uma graça sobre as nossas vidas, meus irmãos. Existe habilidade. Você não sabe como se conduzir? Não desista. Permaneça firme. Se levante em Deus. Ele é contigo. Ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu sou contigo por onde quer que andares, não temas.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. O diabo pode estar tentando parar você. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, eu sou contigo. Vai. Permanece, avança, você tem habilidade para romper, você pode atravessar toda qualquer situação. É grande demais, é difícil demais. Quem disse isso a você? Existe algo demasiadamente grande para o Senhor dos Exércitos? Existe algo que é grande demais para o Deus que criou todas as coisas falando? Então devemos nos levantar, por isso que a gente adora. E sabe de uma coisa? Lá em Filipenses, a gente não leu o versículo todo, mas fala que nós devemos apresentar diante de Deus oração e súplicas e ações de graças, e diz que algo vai guardar a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente. Sabia que vai haver paz na tua mente também? Sabia? Mas minha mente está um turbilhão. Entra na presença do Senhor. Oração, adora Ele. Entrega a Ele, apresenta a Ele. Ações de graças, Ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração. Você vai dormir. Você vai dormir sossegado. Paz. Paz. Ele não te chamou para andar ansioso, mas para andar em paz. Descansando nele. Por quê? Porque você confia nele. Ele guardará em paz aquele que descansa nele, porque confia nele. E a Bíblia fala que quando Josafá ele se levanta, ele chama os músicos. Ele vai diante do povo, convoca algumas pessoas, e ele chama os músicos e põe os músicos adiante do povo. E ele diz assim, e louvavam, versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 22, quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eu quero que você vá. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Gente, a Bíblia diz lá em Hebreus, você não vai precisar abrir lá, abre em Isaías. Isaías capítulo 40. Preste atenção numa coisa. Lá em Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 16, se eu não me engano, fala que nós devemos apresentar ao Senhor sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que entoam, que exaltam, que engrandecem, que reconhecem, que louvam o seu santo nome. Sabia que o ambiente que nós devemos estar mergulhados, Deus falou comigo essa semana algo, eu quero compartilhar com você. Ele disse, Gleidson, ele não me chama de pastor, ele me chama de filho, né? Gleidson, meu filho, porque ele é o meu pastor, anda na minha presença, mergulha na minha vontade, anda como se você estivesse cheio de óleo, e a minha unção, ela irá guardar você, ela irá preservar você. Você não precisa temer nada, não precisa andar ansioso por coisa alguma. Mas sabe de uma coisa? Para você, porque para meus filhos, montanhas serão como terreno plano. Gigantes serão postos por terra. Por quê? Porque você está debaixo do óleo.
Você está sustentado e assistido pela graça de Deus. Óleo fala sobre unção. Fala sobre o próprio Deus em seu poder e em glória te assistindo. E era como se eu estivesse debaixo de um óleo. E tudo que estivesse ao meu redor. Pressões. Imagina o meio de uma guerra, a barulheira que é. Aquela barulho. Mas sabe o que deve dentro? Paz. Por quê? Porque eu estou debaixo do óleo. Cheio do Espírito. Cheio da palavra de Deus. Notícias ruins, elas são transmutadas em em gratidão. Você observou que a ansiedade vem por causa de notícias ruins? Ou a possibilidade delas? Talvez às vezes até com pensamentos de possibilidades que possam existir. Meu Deus. Mas preste atenção numa coisa. Quando você estiver debaixo do óleo, da unção do Espírito, cheio do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, você não vai poder ser cheio de nada. Você não vai poder ser cheio da pressão. Por quê? Porque você já está cheio do Espírito. Então a pressão vai vir, mas você já está cheio, então não tem nem onde se colocar ali. A dificuldade vai vir, mas você vai estar cheio do Espírito. Você vai estar cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Então o diabo vai vir, mas ele vai ver você cheio e vai dizer, não tem lugar para mim. Não tem lugar para preocupação. Não tem lugar para medo. Não tem lugar para nada. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Por isso nós devemos nos levantar em ações de graças. Nos levantar em adoração. Aleluia. Isaías 40. Aleluia. Meu Deus do céu. Versículo aleluia. Versículo 3. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Senhor. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Todos os montes e colinas serão aplanados. E terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão, pois o Senhor quem fala. Vai para o versículo 26. Não, versículo 10. O soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. E a sua recompensa com ele estará, e o seu galardão o acompanhará. Com o seu braço forte ele governa. Com o seu braço forte ele governa. Ele vem com poder, ele vem com poder. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, e o instruiu com o seu conselho? A quem? Por que você anda pensando tanto? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo. E que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Por que você pensa tanto? Por que você calcula tanto? Quem pode ensinar ao Senhor?
Quem ele pode consultar que possa esclarecê-lo? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para com ele como pó, que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de grãos de areia, é muito pequeno. Aquilo que você vê como grande, para Deus, é como um grão de areia. Diante dele, todas. Versículo 17. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor. E menos que nada. É pequeno demais. Diante da grandiosidade de Deus. Versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e o arma como uma tenda, para neles habitar. Aleluia. Versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aleluia. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 27. Por quê? Você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela tua situação? O Deus não considera a minha causa? Por que eu faço isso? Por que eu pergunto, Deus, tu não está olhando para mim? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não é semelhante a você. Ele não se cansa. Ele nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Sua sabedoria é insondável. Ele. Você observou que nesse primeiro momento ele está falando acerca de Deus? Mas ele agora vai falar a respeito de você. Ele, Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Grande vigor ao que está sem forças. Ele mesmo diz, eu fortaleço o cansado. Cansaço fala a respeito de limitação. Pastor, não tenho mais forças. Eu não aguento mais. É grande demais para mim. Eu fortaleço o cansado. Eu que dou força àquele que tem limitação. Eu estou exausto, pastor. Não dá mais para mim. Eu dou grande vigor àqueles que já foram, por causa da situação, ficaram exaustos. Talvez, em meio à situação, você ficou exausto. Você ficou exausto. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho grande vigor para você. Até os jovens, no pleno vigor, na plenitude da sua força, eles se cansam. E ficam exaustos. E os moços tropeçam, caem. Eles têm dificuldades. Eles atravessam situações difíceis. Eles muitas vezes não suportam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm sua esperança em Deus, aqueles que olham para Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm os seus olhos postos em Deus, renovam as suas forças.
recebem força nova, existe um renovo, existe algo para te fortalecer, algo que vai fazer com que você que está cansado corra, algo que vai fazer com que você que está aflito se levante em ousadia debaixo da pressão que você estiver, algo que vai te levantar. E não vai fazer você simplesmente se levantar. Ele não quer apenas que você se levante, mas ele disse, olha, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto, voam muito alto, muito alto, muito alto, como a maior ave que existe na terra, as águias. Voam alto, muito além dos problemas, eles veem os problemas de cima, eles veem as coisas da terra de cima. Eles estão muito acima, assentados comigo, acima de todo principado, de todo potestade, de todo domínio, de toda força. Por quê? Porque eles estão em mim. Voam alto como águias, correm e não se cansam, correm e não ficam exaustos. Por quê? Porque a minha suficiência está neles, a minha força está neles, o meu poder está neles. Andam e não se cansam. Aleluia. Por isso, nós podemos nos levantar e engrandecer o nome do Senhor. Nós não podemos ficar calados.